E finalizando o nosso pequeno ciclo de aulas de ética pastoral, vamos dar continuidade ainda, e lembrando aos queridos que vão ter acesso a esse vídeo, eu estou dando aqui uma superficialidade, é uma visão panorâmica, é quase que impossível a gente aprofundar em apenas 3 vídeos de 15 minutos, são 45 minutos de elucubrações, de pensamentos, e até digo, como eu já falei, acho que na primeira aula, se eu não me engano, são pensamentos e elucubrações no campo bem da provocação, mas eu estou te provocando a você buscar um pouquinho mais, tá certo? Vamos então tratar nesse último momento, a ética na perspectiva grega. Ética na perspectiva grega. E quando a gente fala de ética na perspectiva grega, é quase que obrigatoriamente nós citarmos 2 nomes aqui, que você já deve ter ouvido esses 2 nomes. O tal do Sócrates e o Platão, tá certo? Primeiramente, Sócrates, ele foi um ateniense, é considerado esse cara um divisor de águas na história da filosofia. A partir dele, os filósofos são chamados, olha só que interessante, de pré-socráticos ou pós-socráticos. Por se manifestar contra os sofistas, dizia que há princípios absolutos. Sócrates, ele tinha um estilo de vida semelhante ao dos sofistas, porém não vendia seus ensinamentos. Os sofistas, sim, tá certo? Olha só que interessante isso aqui. Ele não deixou escritos e o que se sabe dele vem através de seus discípulos e de seus oponentes. Então, tudo que a gente sabe de Sócrates hoje, os discípulos dele é que falaram, ou os oponentes de Sócrates é que falaram. E aqui tem uma colocação da Marilena Chauí, do livro Convite à Filosofia, que eu acho muito interessante, eu quero ler aqui para vocês. As questões socráticas inauguram a ética ou filosofia moral, porque definem o campo no qual valores e obrigações morais podem ser estabelecidos pela determinação de seu ponto de partida, a consciência do agente moral. É sujeito ético e moral somente aquele que sabe o que faz, conhece as suas causas e os fins de sua ação, o significado de suas intenções e a essência dos seus valores morais. Fecha aspas para Marilena Chauí, citando aqui Sócrates, que eu acho muito interessante. E o outro que eu citei para vocês também, esses caras, desculpe chamar caras, mas é só para deixar bem intimista a questão, eles agiram, evidentemente, no campo da filosofia, mas a ética e a filosofia, elas andam juntas, elas são quase que irmãs sianesas, tá certo? Platão, ele também era ateniense, filósofo e matemático. Ele teve Sócrates como seu mentor e Aristóteles como seu discípulo. Platão se tornou conhecido pelo pensamento dualista, o mundo das ideias, que é superior, e o mundo material, que é o mundo inferior. Quanto à ética, olha só, Platão acreditava que as paixões devem ser reprimidas. Olha só que coisa interessante. Ou seja, a alma, que é a parte imaterial e divina, tá certo? Ela deve ser diferente da parte material, que é do corpo. Ou seja, as paixões devem ser reprimidas e você deve dar vazão apenas aos desejos éticos e morais da alma. É o que ele tinha de pensamento, mas nós não podemos fugir à regra ética, evidentemente que nós somos corpo, alma e espírito. E Paulo, ele faz uma citação em Tessalonicenses que nós devemos deixar em santificação e puros, tanto nosso espírito, alma e corpo, ou seja, devem ser mantidos irrepreensíveis para a volta de Cristo, ou seja, debaixo, evidentemente, de um conceito de vida ética, tá certo? Então, ética para Aristóteles, citando aqui o discípulo de Platão. A ética trata do bem pessoal e a política trata do bem coletivo. Olha só que coisa interessante. Então, para ter um bem coletivo, essa é a ideia de Aristóteles, devíamos ter um bem pessoal. E isso está atrelado à Bíblia. Olha que coisa interessante. Falando de bem pessoal e bem coletivo. Como assim atrelado à Bíblia? Ora, ame ao próximo
da maneira que você se ama. Então, ou seja, a Bíblia diz, a maneira que você se ama a si mesmo é a mesma maneira que você deve amar o próximo. E pegando esse pensamento de Aristóteles, desculpe o termo aqui, está carregado de Bíblia, está carregado de teologia, que a ética é o bem pessoal e a política trata do bem possível. E política e ética, evidentemente, tem que estar ligado. Por mais que, analisando a classe política do Brasil hoje, eles são bastante empobrecidos com relação justamente à questão da ética. Eu vou abrir aqui uma aspas também para uma citação de Batista Mondin, no livro chamado Introdução à Filosofia. Preste bem atenção nisso aqui, abre aspas. O prazer em que Epicuro diz consistir a felicidade é a vida pacífica, a ausência de qualquer preocupação. O prazer é, pois, concedido como ausência de dor antes do que a satisfação de qualquer paixão. Isso aqui é filosófico, mas ele está no campo da ética também. Prazer, dor, paixão, satisfação, ele tem tudo a ver com a ética, gente. E devemos, nesse campo citado aqui, agir com ética em todos esses pormenores. E não estou citando aqui, evidentemente, algo mais aprofundado devido à nossa exiguidade de tempo, tá certo? Eu quero também citar para vocês uma frase do pastor Cláudio Nor de Andrade, do livro Dicionário Teológico, que eu acho interessante. Ideal supremo de felicidade alcançado pela alma, após essa ter-se celebrado, calibrado melhor, pela moderação quanto aos prazeres do corpo e do espírito, imperturbabilidade, tranquilidade e serenidade. É um conceito filosófico, sim, mas não deixa de ser um conceito ético. A pessoa deve ser sereno, imperturbável e tranquilo na vivência consigo e na vivência com o próximo. Isto é um conceito ético, tá certo? E eu vou trazer também para vocês aqui mais uma reflexão, para vocês pensarem, para vocês imaginarem. Essas reflexões que eu trato é como se fosse uma aplicabilidade dos conhecimentos, claro que superficiais, que nós estamos tendo pela exiguidade do tempo. Preste bem atenção. No tocante à ética e à moral, quando estudamos a vida e os pensamentos de alguns filósofos e escolas filosóficas, identificamos questões contraditórias e problemas aparentemente indissolúveis. E enfatizamos que os pensadores gregos pensaram a ética do ponto de vista meramente humano. Ok, esse é o ponto. O debate acerca da ética e da moral é importante para as igrejas locais e suas lideranças, ou seja, alguém pode dizer, mas ética e filosofia tem a ver com duas pessoas, dois caras que não eram nem crentes, Platão, né, Sócrates. O que isso tem a ver com a vida cristã? Eu sou servo de Cristo. Ok, somos servos de Cristo. Agora, apenas uma colocação aqui. Cristo era ético? Havia ética em Jesus? Havia esse conceito nele? Outro ponto, se alguém resiste à questão da filosofia. Vocês se lembram quando Paulo ele estava no Areópago, discutindo ali com estoicos e epicureus, onde estava ali altares de vários deuses e tal, aí tinha um altar que não tinha um deus, e Paulo diz, não, olha, esse aqui é o altar para o Deus desconhecido, ok, é esse altar, então é desse Deus que eu estou falando. Aí Paulo faz citações ali de filósofos, Paulo cita Menandro, quando ele diz, nele nos movemos, neles existimos, ele está citando um filósofo. Será que esse filósofo ele também aplicava conceitos éticos para os seus da época? Evidentemente que sim, claro que sim. Então a ética e a filosofia andam entrelaçadas. E por mais que o pai da ética, o pai da filosofia, nesse ponto que eu cito agora, seriam Sócrates e Platão, devemos aplicar os conceitos éticos desses dois personagens hoje para a vida cristã. Será que serve? É uma questão que eu levanto agora e vocês já sabem a minha resposta. Evidentemente que serve sim para os dias atuais. Rapidamente, ética na perspectiva da história da igreja. Queridos, a história da igreja, começando, por exemplo, citando Justino Mártir, que ele viveu do ano 100 até o ano 165 depois de Cristo. Ele faz parte daqueles teólogos
que nós chamamos de teólogos do período patrístico. O que é o período patrístico, amados? É o período dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São, basicamente, em linhas aqui bem simplificadas, são os homens que, depois da morte dos apóstolos originais, eles assumiram, digamos assim, a liderança da igreja e também a divulgação da palavra de Deus com um viés teológico. Por isso que a gente tem aquele conceito, não sei se vocês já ouviram, conceito da teologia patrística, o período da patrística, são estes homens. E a questão da ética na perspectiva da história da igreja, começando aqui por Justino. Ele era ético, ele aplicava os conceitos éticos, e se a gente fosse citar outros, o Agostinho, por exemplo, Tomás de Aquino, Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, João Calvino, eles abraçaram conceitos éticos? Eu não preciso nem responder, né? Evidentemente que sim. E trazendo aqui para o século XIX, por exemplo, citando George Miller, John Peyton, Charles Spurgeon, eles tiveram conceitos éticos? Evidentemente que sim, gente. Dando um vislumbre aqui da história da igreja como um todo. Mary Slessor, o John Mott, Karl Barth, a W. Tozer, esse pessoal teve conceito ético? Que são homens e mulheres, a Mary Slessor, Mary Slessor é pouco citada, tiveram evidentemente uma importância muito grande na história da igreja e na propagação da palavra de Deus. E claro, esses homens citados aqui tiveram profundos e elevados e pétreos e admiráveis padrões éticos. Então, um breve resumo: ética no Antigo Testamento está lá, ética no Novo Testamento está lá, ética na perspectiva grega está lá, ética na história da igreja, desde o começo dela e até atual, deve-se ter sim. Então a ética não saiu de moda, a ética é vigente, a ética é para mim, a ética é para você. A ética não é só para o pastor da igreja, a ética é do porteiro ao presidente da igreja, do membro mais abastado até o membro mais empobrecido, do membro da igreja mais jovem até o mais idoso. A ética, sim, é vigente, a ética deve ser levada a efeito, a ética deve ser vivenciada, a ética, sim, deve ser abraçada, a ética, evidentemente, deve ser uma espécie de praxis moral na vida de todo líder e de todo pastor, tá? O pastor deve ser um ser moral, o líder deve ser um moral. E qual é o conceito de moral, pensando na ética? Conceituar moral nos permite aplicá-la ao contexto ministerial, inclusive, tá, gente? Por esse motivo, observe, o Rosais, ele salienta aqui, o dicionário Rosais, né? Ele salienta que moral é o seguinte, tá? E todo pastor, evidentemente, né? É o que a gente está tratando, ética pastoral. Na superfície, claro, mas ele diz que a gente está tratando. Como que o dicionário Rosais define moral, tá? Que tem a ver com ética, claro. Olha só, abre aspas para o dicionário Rosais. Conjunto de valores individuais e coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Como que o dicionário teológico define moral? Princípios que regem a vida do ser humano, mostrando-lhe o que é certo e o que é errado. Então, ética e moral andam juntas, andam de mãos dadas. E ética e moral é basicamente, nesse ponto, a mesma coisa. Aquilo que vai me diferenciar o que é certo, o que é errado. Ok? Entenderam? Moral é isto. Um pastor deve ter isto. Um membro, evidente, claro, mas um pastor, evidentemente, ele está numa posição de destaque. E é exatamente aquilo que a Bíblia preconiza. Para quem muito é dado, muito também é requerido. E defino aqui uma citação do professor Francisco de Silveira Bueno. Ele diz o seguinte: parte da filosofia que trata dos costumes ou dos deveres do homem, conjuntos das nossas faculdades morais, relativo aos bons costumes.
É assim que o professor Francisco Silveira Buena define ética e moral. E sim, devemos ser um ente e um ser ético e moral.